Olá, você que está aqui no barrigão.com com a gente. Hoje uma entrevista mais que especial. Entrevista com o grande Marcos Piangers. Ele que leva aí a bandeira do papai pop por todo o Brasil. Então a gente já dá aquelas boas-vindas para você, viu, Marcos? Muito obrigado pela sua participação e pela sua entrevista aqui no Barrigão. Olá, Vinícius Rocha. Um prazer estar falando com você, respondendo as perguntas enviadas pro Barrigão. É isso aí? Maravilha, Marcos. A gente começa perguntando para você o que você pensa sobre a chegada de um filho na visão de um homem, né? Já que você tem 2 filhas, o que você pensa na visão de um homem na chegada de filhos? Como é que a gente deve receber essas nossas crianças nesse mundão, Marcos? Acho que os homens muitas vezes não são preparados para receber um filho, né? Eles desde pequeno ouvem conselhos que os afastam da família, não os aproximam. Infelizmente a gente é treinado para não demonstrar sentimento, não dizer eu te amo, não chorar, não abraçar, não ser carinhoso nem sensível. E a chegada de um filho exige uma certa sensibilidade, talvez uma grande sensibilidade, uma grande dedicação, e então é a hora do homem se reconstruir como um novo homem, um homem que entende que todo aquele treinamento para que ele fuja da família, para que ele seja pegador, para que ele fuja da sogra, todas aquelas piadas que te afastaram da família, é hora de você repensar e redesenhar todos esses conceitos na sua cabeça, porque afinal de contas está chegando a sua obra-prima, a maior aventura de uma pessoa, criar um outro ser humano. Acho que a gente tem que receber com muita humildade em primeiro lugar, porque muitas vezes a gente tá errado nos nossos conceitos, na nossa construção de o que é ser pai. Muitas vezes a gente foi criado por pais ausentes ou com pouco afeto, pouco amor, pouco carinho, e a gente dá o que a gente recebeu. Então é muito comum a gente replicar o que o nosso pai fez com a gente, e sem entender que alguns anos depois, né, uma geração depois, a gente já tem pesquisa científica, aprendizado, né, na prática do que funciona e o que não funciona. Então é importante a gente reaprender a ser pai, reaprender a ser marido e reaprender a ser homem. Bacana. E sobre essa confusão que andam fazendo aí na cabecinha dos nossos pequenos, hein, Marcos? Quando o pessoal acha que arte é liberalismo, qual a opinião que você tem sobre isso? Eu acho que a gente está em ano de eleição e, né, chegando um ano de eleição aí, todo mundo quer se apropriar de termos. Acho que nessa discussão relacionada à exposição da arte, ninguém está preocupado, na verdade, com as crianças. A gente está preocupado em estar certo, a gente está preocupado em estar do lado de quem lacra, né, de quem tem o melhor comentário no Facebook. A gente está preocupado em estar do lado da maioria, muitas vezes, do lado, sei lá, das pessoas que pensam como a gente. Ninguém está aí realmente pensando em refletir sobre o acontecido. Acho que tem muitos grupos focados em política que tentam se apropriar dessas discussões, e acho que nada substitui um pai e uma mãe perto do seu filho dentro de casa, conversando com ele sobre todos os assuntos, inclusive arte, inclusive sexualidade, inclusive drogas. Acho que muitos pais se furtam dessa conversa e preferem ficar discutindo no Facebook ao invés de ficar conversando com seu filho. Verdade. E como é que o pai deve se portar, então, na sua opinião, quando o assunto é defender os direitos do filho, mas sem magoar a sociedade que a gente vive hoje, hein? Eu acho que não são caminhos contraditórios. Eu acho que defender o direito do seu filho cumprir a Constituição Federal, que prevê prioridade absoluta para as crianças. Então, quando você defende o direito do seu filho, você está defendendo o direito de todas as crianças. E eu não vejo como a proteção à infância pode magoar a sociedade. Legal, bom. Belo pensamento. Uma outra pergunta, Marcos: como é que os pais separados das mães, né, os homens separados das mulheres, podem ajudar mais a criar os filhos com aquele jeitinho de papai, sabe? Acredito que todo pai deveria buscar por uma guarda compartilhada. Acho que adultos são muito imaturos e muitas vezes não conseguem resolver mágoas do passado, questões não resolvidas no relacionamento. Mas pelo seu filho, pela sua filha, eu acho que é muito importante que mães e pais se acertem, conversem, tenham ali uma separação amigável e
possam dividir os dias. Então, eu defendo muito que a guarda seja compartilhada, seja dentro do casamento, seja fora do casamento. Acho que o homem tem que fazer o mesmo tanto que a mulher faz. Infelizmente, muitos homens são muito agressivos, muitas mulheres são muito defensivas, e nesse processo a gente acaba se afastando dos nossos filhos. Acho que é muito saudável para uma criança quando o pai e a mãe estão por perto. Bacana, bacana. E para finalizar a nossa entrevista, Marcos, qual é o desafio que a nossa geração de pais tem para cuidar bem dos nossos filhos? Bom, a gente é uma geração que está sempre correndo e que cultua a corrida, cultua estar ocupado. E infelizmente estar ocupado não tem a ver com produtividade, nem com eficiência, nem com ganhar dinheiro. A gente está feliz de só estar ocupado. Está fazendo hora extra no escritório, está fazendo reunião longa, está fazendo call no Skype o tempo todo. Esse tipo de coisa nos agrada, a gente se sente produtivo. Na verdade a gente está só ocupado, está só brincando de ser adulto. Acho que é importante a gente aprender a focar na produtividade, na eficiência, quando estiver no trabalho, para quando a gente não está no trabalho, poder estar com os nossos filhos, prestando atenção neles, conversando. Esse é o maior desafio, é não se deixar iludir por uma correria profissional e nem por uma sensação de estar sempre ocupado. Então a gente está sempre no celular, está sempre no computador, está sempre trabalhando, e os nossos filhos estão ali do nosso lado, crescendo, e muitas vezes a gente não participa desse crescimento. Grande abraço, obrigado pelas perguntas e até a próxima. A gente que agradece a sua participação aqui no Barrigão, muito obrigado. A gente espera você mais vezes aqui. Apareça, hein? Grande abraço. O seu momento